Não consigo ver o Bolsonaro de forma nenhuma como salvador da pátria, porque durante todo o tempo que ele permaneceu como deputado, ele não conseguiu articular, entendeu? Eu sei que as pessoas vão falar, mas como é que ele vai articular com aquele bando de bandido e tal? Mas a verdade é que, num cenário maior, numa presidência da República, isso é ainda pior. Bom, e durante todos esses anos, ele consegue passar uma emenda dele, agora, depois acho que de 25 anos, entendeu? Ele passa a primeira emenda que os caras votam a favor agora em 2015. E, sinceramente, isso é uma coisa minha, eu tenho muito medo de salvador da pátria, entendeu? Eu morro de medo de salvador da pátria. Porque nunca existiu nesse país um candidato que teve o apoio maciço da população sem campanha milionária eleitoral. Nunca teve um candidato nesse país que já tem a maioria do Congresso sem precisar comprar um único deputado. Nunca existiu um cara que tem a possibilidade de chegar na presidência da República com poder e autonomia total para indicar cada um dos ministros, sem rabo preso com ninguém. Que é adorado pelo mercado. Só a perspectiva dele ganhar no primeiro turno já, adorado pelo mercado. Dólar já caiu, a bolsa já subiu. Sem ter que lamber o rabo de banqueiro nenhum. Ponta de esperança, meu amigo, é Bolsonaro 2018, sim. É sim, 2018. Eu quero começar esse vídeo aqui com uma frase dita pelo Lilovlog. Ele diz o seguinte, olha. Quando você fala de um filósofo, é alguém com uma profundidade de ideias que não muda de ideia tão fácil assim. Eu não sei se o Lilovlog tem alguma ideia do que é filosofia, se leu algum livro de filosofia na vida, se sabe a história dos filósofos, a biografia dos filósofos, mas se você conhece um pouquinho, você sabe que isso aqui não tem nada a ver. É uma frase que brotou da cabeça dele, provavelmente, mas que não corresponde à realidade. Esse aqui, olha, esse aqui é o Nietzsche. Ele é um dos principais filósofos alemães do século XIX, foi bastante revolucionário em termos de filosofia, foi bastante disruptivo, mudou a história da filosofia a partir dele. E esse aqui do lado dele é o Richard Wagner, que era um compositor alemão também, bastante influente, um dos maiores compositores alemães do século XIX também, e os dois eram amigos. Na verdade, o Wagner era quase um mentor para o Nietzsche. O Nietzsche era mais jovem, o Wagner mais velho, e ficou uma relação de quase pai para filho, de mentor para discípulo. Nessa época, os livros que o Nietzsche escrevia, os artigos que ele escrevia, ele considerava o Wagner como um deus, como o suprassumo da música, como alguém que estava criando a música do futuro. Porém, depois, em sua última obra, Nietzsche escreve um livro chamado Nietzsche contra Wagner. E ele diz o oposto do que ele dizia sobre o Wagner. Ele reconhece que é um grande compositor, ele reconhece que é alguém talentoso, mas ele diz que a música do Wagner é perigosa, que poderia levar a catástrofes, que poderia levar a um mundo muito perigoso, porque o Wagner era antissemita, era nacionalista, e isso não podia dar certo, era uma combinação catastrófica. E a gente sabe que logo após a morte do Nietzsche, algumas décadas depois, surge o nazismo. E o Wagner, com sua música épica, com sua música buscando as raízes tradicionais germânicas, se torna quase o compositor, quase a música oficial do Hitler. Ou seja, você tem um filósofo ali, o Nietzsche, que era brilhante, e ele faz uma guinada total na perspectiva que ele tinha sobre o compositor favorito dele, um grande amigo dele, que depois se torna um rival, que depois ele passa a atacá-lo acidamente. Esse outro aqui é o Wittgenstein, que é um filósofo austríaco. Ele é um dos pais da filosofia analítica, e a principal obra na sua primeira fase de produção, foi o Tractatus Lógicos Filosóficos. E nessa obra, ele defende que as línguas naturais, essa língua que a gente fala cotidianamente, normalmente, é insuficiente, é incapaz de descrever a realidade. Então ele tenta desenvolver uma linguagem lógica para poder tentar explicar o mundo. Essa fase é conhecida como o primeiro Wittgenstein. Porém, em seguida, alguns anos depois, ele muda radicalmente a posição dele e escreve um outro livro chamado Investigações Filosóficas, no qual ele diz o contrário do que ele diz no primeiro livro. Esses são dois exemplos, mas a gente poderia encontrar vários exemplos semelhantes. Os filósofos são aqueles que, quando analisam as informações, e se eles têm um corpo limitado de dados, eles não têm vergonha de mudar de posição depois. Não tem vergonha, porque você não sabe tudo. Você conhece, às vezes, uma perspectiva da realidade, uma perspectiva daquela área de conhecimento, e se você tem mais informações posteriormente, você pode mudar de opinião, você pode mudar de teoria sem problema nenhum. Isso aí é humildade intelectual, isso é reconhecer que você pode estar errado e que talvez a informação correta esteja em outro ponto.
É assim que a ciência funciona também. A ciência vai gradualmente, aos poucos, coletando informações, criando hipóteses, destruindo hipóteses, criando novas hipóteses. É assim que funciona o conhecimento. É assim a construção do conhecimento. Esse Lilo Vlog, quando fez comentário aí, ele nunca assistiu um vídeo meu aqui, porque eu falo isso várias vezes, repetidas vezes, eu sempre falo isso. O conhecimento é uma construção. Você está constantemente construindo conhecimento e você pode, em algum momento, revisar completamente aquilo que você já sabia e descobrir que você não sabia nada. Que aquilo aí estava equivocado. Inclusive no vídeo de ontem eu botei isso. O vídeo de ontem à tarde foi sobre isso. Então essa frase do Lilo Vlog é uma besteira. É de alguém que não entende de filosofia e de alguém que não entende como funciona o processo de construção do conhecimento. Só que no caso do Lilo Vlog, ele usou esse exemplo aí para um caso muito particular que não tem a ver com filosofia, que não tem a ver com ciência. Alguns meses atrás, na verdade vários meses atrás, quase um ano atrás, eu fiz um vídeo criticando o conteúdo de um dos vídeos do Felipe Neto. Eu vou contar essa história desse vídeo porque é curiosa e eu acho que vai servir para ilustrar esse ponto também. Faz muitos anos que eu não moro no Brasil, faz muitos anos mesmo, faz mais de 12 anos que eu não moro no Brasil, e meu filho nasceu no exterior. Então ele nunca consumiu o YouTube brasileiro, ele nunca consumiu televisão brasileira, ele assistia canais estrangeiros. E mesmo o YouTube ele só vê em língua inglesa. Então um dia, a gente na casa de amigos brasileiros aqui, que tinha uma criança da mesma idade que o Felipe e alguns mais velhos, eles estavam assistindo o canal do Felipe Neto e a gente ouviu muitos palavrões. E a gente não fala palavrão em casa, então pra gente foi chocante ouvir aquilo ali, ouvir aquele conteúdo. E quando a gente chegou em casa, estava rolando no WhatsApp, aí rolando na internet, um vídeo do Felipe Neto falando bastante palavrão também, bastante insultos. A partir desses casos, desses dois casos que foram quase ao mesmo tempo, eu voltei para casa e gravei esse vídeo criticando isso, criticando essa linguagem, né? Que é uma crítica que eu faço também a canais de adultos, não apenas de jovens, não apenas de crianças, mas de adultos também. Eu acho que você usar insultos para se comunicar com os outros não é a melhor saída. Não é a melhor saída mesmo. Muito menos se for para argumentos. Porque assim, os palavrões têm uma serventia cotidiana para certas situações, mas para argumentação é muito pobre. Não contribui para uma argumentação. Então se você tenta defender uma ideia racional, lógica, xingar não é a melhor saída. Mas nesse caso em particular, eu fiz esse vídeo criticando o uso dos palavrões, né? E dizendo que os pais tinham uma responsabilidade muito grande de filtrar aquilo que os filhos veem. E acho isso de fato, eu acho que os pais têm essa função de filtrar realmente o que os filhos veem. Só que em seguida, quando eu fiz esse vídeo, o Peter, do canal Ei Nerd, fez um vídeo usando o meu vídeo como referência e a gente foi parar no Treta News. Meu canal na época tinha, sei lá, 4 mil inscritos, era bem pequeno, não tinha nenhum alcance praticamente. Meus vídeos tinham 400, 500 views, sabe? É muito pouca coisa. E o que aconteceu foi que muita gente veio assistir esse vídeo e veio comentar, olha, Henry, esse vídeo aqui que você colocou do Felipe Neto é antigo, ele já não faz mais isso. Ele já mudou o perfil do canal dele, ele já põe lá uma etiqueta etária acima de 13 anos, em alguns casos até acima de 18 anos. Esse vídeo aqui tem mais de 2 anos, eu acho. E logo em seguida também, por causa dessa repercussão, o Felipe Neto fez um vídeo se desculpando e falando que ia mudar o perfil do canal dele, que pretendia limpar desses xingamentos ou reduzir radicalmente o uso de xingamentos e botar as instruções para que as crianças não vissem esses vídeos, porque o conteúdo dele não era para crianças, mas para adolescentes. E também o próprio irmão dele, né, o Lucas Neto, que se proporia a chamar uma equipe de pedagogas e psicólogos para ajudar na produção do conteúdo deles. A princípio eu nem pensei em apagar o vídeo, ficou lá e a gente foi acompanhando essa mudança, porque eu sempre acompanhei o trabalho do Felipe Neto. Acompanhava quando ele fazia o Não Faz Sentido e depois acompanhei esporadicamente as mudanças que ele teve no canal dele. Agora, recentemente, quando começou essa resistência, as pessoas começaram a se unir. Primeiro eu vi o Felipe Neto se reaproximando do Castanhari. E isso já indicou que as pessoas estavam dispostas a botar antigas rivalidades, antigas brigas, para um bem comum, para um objetivo comum. E depois o PC Siqueira fez um vídeo lá, foi entrevistado pelo Cauê Moura, e ele disse uma coisa que caiu a ficha naquele momento. Ele disse para o Cauê Moura mais ou menos isso. A gente estava atacando os alvos errados. A gente achava que banheira de Nutella era o problema, e o problema não era esse. O problema era outro. Nesse momento, quando eu vi esse vídeo do PC Siqueira, eu voltei e revi alguns vídeos meus antigos. Comecei a apagar alguns vídeos. Não apaguei apenas do Felipe Neto, apaguei também que falava da Kéfera, que mudou muito a posição dela também ao longo desses anos, e apaguei outros vídeos que pegavam muito pesado antigamente. Alguns vídeos eram muito críticos. Me dei conta que realmente o PC Siqueira tinha razão. A gente atacou os alvos errados. Porque enquanto a gente estava lutando com uma questão cultural ali, a questão política, que foi muito mais séria, estava se desenrolando. E levou esse estágio agora. A gente estava batendo nos alvos errados. Isso aí de apagar os vídeos, eu fiz antes do Felipe Neto começar a compartilhar meus vídeos, começar a divulgar meus vídeos. Porque eu achei que devia fazer isso. Não teve nenhuma decisão externa, nenhum pedido de ninguém. Eu fechei porque realmente achei que eu peguei pesado. Eu achei que aquilo ali não estava certo. A gente estava atacando as pessoas erradas. Porque quem está destruindo o Brasil, quem está criando uma mentalidade arcaica, perigosa, intolerante, não eram eles.
São esses aí, esses neoconservadores, esses extremistas de direita que estão fazendo isso. Esses são os verdadeiros perigos para o Brasil. Essa crítica do Lilo Vlog, por exemplo, não é porque eu mudei de ideia. Não é porque eu mudei de ideia. É porque você tem canais grandes que estão apoiando canais pequenos, que resolveram comprar essa briga e trazer para o público um conteúdo que pode afetar de fato essas pessoas. Mostrar como elas são vazias, como elas são frágeis, como elas têm teto de vidro, como que aquilo que elas dizem não tem sentido. Esse é o medo deles. É o medo de como essa repercussão vai afetar a credibilidade dessas pessoas. Eles não estão nem aí se eu mudei de ideia. Porque o Nando Moura mudou de ideia. Você viu ali no começo, ali, ele falando do Bolsonaro que não era nenhum santo, que não era nenhum Messias, que ele não confiava 100% no Bolsonaro nem em nenhum outro candidato. E agora, e nos últimos meses, o Bolsonaro virou um deus. Virou alguém intocável. O único candidato possível, a única pessoa para mudar o Brasil. Ou seja, não era um Messias e se tornou um Messias para o Nando Moura. Isso o Lilo Vlog não critica. Você vai criticar agora a mudança de ideia do Nando Moura? Alguém que achava que o Bolsonaro não era Messias e agora acha que é o Messias, que está passando pano pro Bolsonaro, que está pedindo as pessoas não criticarem tanto o Bolsonaro assim porque não é justo? Vocês vão exigir esse tipo de coerência apenas pra gente, não pra vocês? Vocês não podem mudar de ideia? Um filósofo não pode mudar de ideia? Fala pro Nietzsche isso, fala pro Wittgenstein. Explica pros filósofos como é que funciona a coisa de verdade. E coincidentemente, hoje o Nando Moura fez um vídeo dizendo que não vai responder mais canais pequenos. Isso ele quer dizer eu, o Clayson, o historiador, o Samuel Borelli, porque a gente está incomodando o Nando Moura, né, afinal de contas. Ele não quer responder porque ele não tem o que responder, ele não sabe responder, ele não tem articulação lógica, racional para responder, e ele sabe disso, a gente já demonstrou isso aqui. Alguém que não consegue montar um argumento sem xingar a pessoa, e assim ele pode fugir também de ter que defender as ideias malucas dele, das mentiras que ele diz, porque ele diz mentira pra caramba. Todo vídeo dele tem uma mentira. Todo vídeo. Se a gente olhar aqui, todos os vídeos dele, você vai encontrar pelo menos uma mentira lá dentro. Mentira é séria. E não é apenas uma distorção, é uma mentira, alguma coisa que ele inventou. É claro que ele não vai responder. E o que ele disse ainda, que eu achei mais engraçado, é que se o Felipe Neto compartilhar os vídeos nossos, né, isso inclui meu, ou do Clayson, ou de quem quer que seja, daquilo que ele chama de ponta de lança da resistência, se eles fizerem isso, ele vai fazer um vídeo atacando o Leon Yanilce, atacando o Felipe Neto, ou atacando o Castanhari. Então vamos fazer o seguinte, Nando Moura, vamos fazer o seguinte, olha. Já vou deixar claro o que vai acontecer então. Se o Felipe Neto compartilhar meus vídeos, você vai fazer um vídeo falando mal deles, e a gente vai fazer um vídeo aqui falando suas mentiras. Vai ser esse ciclo agora. Porque eu não tenho medo, eu não tenho nada a perder, eu não tenho nada a esconder. Eu não estou sendo processado por ninguém, eu não tenho que esconder minha mulher, minha família, não preciso esconder minha altura, não preciso esconder minha careca, ou seja, eu não tenho nada a esconder. Se o pior que vocês encontraram de mim foi um vídeo no qual eu critico o conteúdo do Felipe Neto, bem, gente, vocês estão lascados, porque vocês têm muita coisa embaixo aí dos tapetes aí. Então vamos fazer isso aí. E para começar, eu vou deixar na descrição aqui alguns vídeos no qual eu exponho algumas mentiras do Nando Moura. São vídeos antigos que tiveram pouca visibilidade porque o canal era menor. Eu primeiro vou indicar o vídeo do Leon e da Nilce, no qual eles refutam a afirmação do Nando Moura sobre o nazismo de esquerda. Eles apresentam lá os livros que o Nando Moura não leu, então vão lá, confiram, porque esse vídeo é muito bom, é o clássico da internet, confiram lá. Eu vou deixar um vídeo no qual ele cita frases do Winston Churchill que o Churchill nunca disse, e o terceiro vídeo que eu vou indicar aqui, no qual ele fala sobre os refugiados na Europa, apresentando um dado, sabe de lá de onde que ele tirou, mentindo. Então vamos lá. Depois a gente pode voltar aqui e apresentar várias outras mentiras do Nando Moura, porque são inúmeras. São inúmeras. Eu posso vir aqui todo dia, 4 vídeos por dia, apresentando as mentiras do Nando Moura. Vai ser legal isso, hein? O que vocês acham? Você não vai responder a gente, mas a gente vai responder você. Falou? Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa questão de mudar de ideia aí, se a pessoa não tem direito de mudar de ideia, se tem que ser obrigada a ter a vida inteira a mesma ideia, insistindo num erro, né? A pessoa diz que nazismo de esquerda, mostra que não é e continua repetindo a mesma coisa. Pra mim isso é uma burrice, isso é um indício de burrice, não é um indício de inteligência. Então me digam o que vocês pensam sobre isso, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!